texto diz, 1 Timóteo 2,5: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2,5: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Vamos orar? Deus, fala ao nosso coração, conduz a nossa meditação nessa manhã, para que sejamos instruídos pelo Teu Santo Espírito. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma das coisas mais interessantes na engenharia é a construção de pontes. Em 1995, eu fui falar numa conferência nos Estados Unidos, 1995. Faz um tempinho, né? E era uma conferência muito interessante, e eles haviam me convidado e fomos juntos, a Cristiane e eu, e participamos dessa conferência. Eu preguei nessa conferência na cidade de Fort Lauderdale, na Flórida. E meu irmão morava lá na época, e tivemos uns dias de folga, e ele disse assim: vamos pegar o meu carro e nós vamos cruzar algumas pontes. E nós fomos a Key West de carro. E se alguém já passou por lá, vai se lembrar que é uma viagem muito bonita. Você vai de ponte em ponte, né, até chegar a Key West. É lindíssimo, um lugar muito especial, muito bom. Nós temos pontes na nossa vida, nós construímos pontes nas nossas vidas. Nós construímos pontes emocionais, construímos pontes financeiras, construímos pontes espirituais. Nós começamos a estabelecer relacionamentos. E a ponte, ela serve para mediar, ela liga um lugar a outro, ela faz esta função. E tudo que nós desejamos é que ela seja segura. É muito ruim você passar numa ponte que não é segura. Eu me lembro de uma outra experiência minha, num outro país, chamado Goiás, e nós fomos pescar, e fomos pescar, já era alta madrugada, quando nós estávamos numa estradinha de terra, e chegamos numa, entre aspas, ponte, mas não era uma ponte, eram dois troncos, assim, nós com um carro grande, uma caminhonete grande carregada, e tivemos que descer com lanternas, e guiar o motorista ali em cima daquelas duas né, tábuas estreitas, né, e à medida que o carro andava, a tábua cedia, e eu do outro lado dizendo: pode vir, né? Mas não pense que eu não estava preocupado, que o motorista era meu pai, né? E graças a Deus deu tudo certo, né? Então, nós queremos pontes estáveis, queremos pontes que são seguras. Quando nós olhamos para o Evangelho de Jesus Cristo, nós percebemos que a mediação espiritual é tão séria e tão complexa que só Deus pode realizá-la na nossa vida. Mantenha o seu texto aí aberto para você ver. O texto vai dizer que só há um Deus, assim como só há um mediador entre Deus e os homens, e que ele tem nome, é Cristo Jesus. A mediação de Jesus Cristo, aquele que é essa nossa ponte em direção a Deus, da qual nós cruzamos com total segurança e estabilidade, na certeza de que ela é segura, ela é inigualável, incomparável, ela é única, ela é insubstituível, porque Jesus Cristo é Deus. A nossa segurança da entrada na presença do Senhor através de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é Deus. Então, o próprio Deus se faz mediador nesse nosso relacionamento com Ele. Observe que o mediador, o caráter do mediador, é o mesmo caráter do Deus Criador. Quando nós falamos que Jesus Cristo é Deus, nós estamos dizendo que Jesus Cristo estava presente na criação. A palavra de Deus nos garante isso em João capítulo 1, não é? Em Colossenses capítulo 1, verso 16, em 1 Coríntios capítulo 8, em Hebreus capítulo 1, e aí vai. A Bíblia tem centenas de textos em que mostram a presença de Jesus Cristo já na obra da criação. Jesus Cristo não vem à existência a partir do seu nascimento virginal. Ele já é o Deus eterno. Lá em Gênesis 1, ele usa, né, o método que ele mesmo havia criado, né, do nascimento através de uma mulher,
para o seu projeto redentor, mas ele é pré-existente. Todo ser humano, tudo que existe no universo foi criado por Jesus Cristo, lá em Gênesis. Ele é o Deus eterno. Portanto, a mediação de Jesus Cristo é única, porque ele é o Deus de toda a providência. Não existe nada que está fora do controle de Jesus Cristo. Nós não temos um mediador que é mais ou menos. Ele pode fazer tudo. Jesus Cristo ressuscita mortos, Jesus Cristo cura cegos, Jesus Cristo resolve qualquer problema. Não existe nada que é impossível para Jesus Cristo. Ele não é um mediador que tem que prestar contas para alguém. Nós não estamos falando de um mediador que tem que dizer assim, não, eu tenho poder para levar para alguém que é superior a mim. Não. Ele tem poder porque ele é o Deus triuno. Ele dialoga com o Pai no princípio da igualdade, assim como dialoga com o Espírito Santo no princípio da igualdade. Não tem subordinação na Santíssima Trindade. Não existe o Pai é mais poderoso que o Filho, que é mais poderoso que o Espírito Santo. Diz a Bíblia, os três são um e são iguais em poder. Ah, mas ele não se refere a Deus como Pai. Essa é a relação que a gente chama de economia da Santíssima Trindade, e não de diferença de poder e autoridade da Santíssima Trindade. É o que a gente chama na teologia de economia, é uma área específica de atuação. O Deus Pai tem uma área específica de atuação, o Deus Filho tem uma área específica de atuação, Deus Espírito Santo uma área específica de atuação. Não existe subordinação, um não é mais importante que o outro. Então esse é o mediador que é o dono de toda a providência. Ele é o mediador único, porque ele é salvador. Ele não vem para manifestar outra coisa, senão o caminho da salvação. Ele não propõe um segundo caminho, um terceiro caminho. A Bíblia deixa isso muito claro. Ele é o mediador e o único capaz de perdoar pecados. O único capaz de perdoar pecados. Não adianta pedir perdão de pecado para qualquer outra pessoa, ser, entidade, força das naturezas, não adianta. Só Jesus Cristo tem o poder para perdoar pecados, só Ele morreu na cruz, só Ele ressuscitou o terceiro dia, só Ele é o Salvador. Não existe um segundo Salvador, assim como Ele é aquele que pode nos livrar do poder das trevas. Portanto, Jesus Cristo, Ele é um mediador como nenhum outro, insubstituível, incomparável, Ele é único. O texto vai nos dizer que Jesus Cristo é o mediador perfeito, porque Ele nos conduz para o lugar certo. Jesus Cristo não propõe para nós um caminho duvidoso. Ele diz exatamente o que devemos fazer, onde ir e como ir. Não há dúvidas na nossa relação com Jesus Cristo. Não há possibilidade de interpretação na nossa relação com Jesus Cristo. Não existe assim uma questão hermenêutica, na arte da interpretação, com relação àquilo que Jesus Cristo propõe. Tim Keller diz assim, a maioria dos nossos problemas na vida resulta da falta de orientação adequada em direção ao Evangelho. A maioria dos nossos problemas é esta falta de orientação adequada em relação ao Evangelho. Em João, capítulo 14, Jesus disse o seguinte, lá no versículo 6, ao responder um questionamento sobre sua pessoa e obra, ele disse, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Preste atenção na próxima frase de Jesus. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Muitas coisas são interessantes. Primeiro, os artigos definidos. Ele não é um caminho, ele é o caminho. Ele não é uma verdade, ele é a verdade. Ele não é uma vida, ele é a vida. Então não há vida, não há verdade e não há caminho a não ser em Jesus Cristo. Todo mundo sabe disso. Segundo detalhe impressionante no texto é, ninguém vem ao Pai. Ele não diz ninguém vai ao Pai. É ninguém vem ao Pai, porque Ele e o Pai são um só. Ele não diz, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Ele não diz, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Capítulo 10 de João vai dizer, versículo 31, eu e o Pai somos um. Jesus Cristo, se quiser ir a Jesus Cristo, você vai ao Pai. Se quiser ir ao Espírito, você vai a Cristo. Não tem como desassociar isso. E é interessante que ele diz que não há um outro caminho pelo qual a mediação seja completa. A terceira característica desse mediador, que é insubstituível,
que é perfeito, é que ele nos entende completamente. O texto tem uma fórmula, olha aí para você ver 1 Timóteo 2,5, que muitas vezes passa assim meio despercebida para alguns. O texto vai dizer, porque não temos sumo sacerdote como ele. Olha o que diz no final do texto. Ele é o Cristo Jesus, homem. Cristo Jesus, homem. Por que tem essa fórmula? Para ligar a Hebreus, capítulo 4, verso 15. Quando Jesus Cristo diz que ele é o mediador, e ele se apresenta não apenas como Deus eterno, mas também como homem, que são as duas naturezas de Cristo Jesus, quando nós olhamos para essa maravilha da mensagem do Evangelho, nós entendemos Hebreus capítulo 4, versículo 15, quando diz, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Qualquer tentação que você tenha tido na sua vida ou ainda terá, Jesus passou por ela. Qualquer. Quando você pensa assim, eu quero matar aquele indivíduo, Jesus já pensou isso também. Eu quero ter uma relação equivocada. Jesus também foi tentado nessa área. A questão é que ele não pecou. Ele sabe exatamente os sentimentos que nós temos quando somos tentados. Ele sabe. Então, quando nós conversamos com uma pessoa, e muitas vezes nós queremos que a pessoa nos entenda, nós percebemos que muitas vezes ela não nos entende. E muitas vezes a pessoa é honesta bastante para dizer, não, de fato eu não sei, não consigo entender tudo que você está sentindo. Com Jesus Cristo não funciona assim, porque Ele sabe muito além daquilo que nós sentimos. Porque Ele é Deus Criador e porque Ele já passou por tudo aquilo que nós já passamos também. Portanto, quando nós olhamos para a pessoa de Jesus Cristo, percebemos que esse mediador não pode ser desprezado, não pode ser esquecido, não pode ser abandonado, porque só tem Ele. Se nós queremos entrar na presença de Deus, por melhor que seja a filosofia, por mais bonita que seja a ponte que alguém está te vendendo, ela vai quebrar no meio do caminho, e você vai afundar, você não vai chegar à presença do Senhor. O único que é o mediador, que liga você à pessoa de Deus, que te reconcilia com Deus, que cria uma ponte onde você pode transitar com toda segurança e certeza, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E nós precisamos resgatar a importância dessa mensagem, proclamar essa mensagem, ela é bíblica, ela é inquestionável, não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo. Como é que a gente entra na presença desse Jesus? Através da oração. A Bíblia nos ensina 2 tipos de oração, aquela que sai do nosso coração, quando você ora agradecendo pelo dia de hoje, quando você ora pelas suas questões pessoais, familiares. E existe uma oração que foi descrita passo a passo pelo próprio Senhor Jesus, que é a oração do Pai Nosso. Qualquer outra oração foi escrita por homens e é passível de uma falha terrível. Terrível. Nós precisamos resgatar a importância desta oração do Pai Nosso e essa que sai do nosso coração. Se alguém escrever uma belíssima oração com outro mediador, não encontrará respaldo bíblico e estará conduzindo as pessoas ao erro, por melhor que seja seu discurso, por melhor que seja a sua intenção, não há outro mediador, não há outra oração, a não ser aquela colocada em nome de Jesus Cristo, como único que pode levar as nossas orações diante de Deus, que é Pai. Portanto, quando orares, vós orareis assim. Vamos juntos? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor nosso Deus, o Senhor nos ensinou esse caminho. O Senhor está sempre pronto para ouvir a nossa oração. Foi pago um alto preço na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos essa liberdade de, em nome de Jesus Cristo,
falar com a Santíssima Trindade. E é em nome de Jesus Cristo que nós agora entramos na Tua presença. Pedimos encarecidamente, Senhor, não permita que os nossos corações sejam enganados por outra proposta mediadora. Não permita, Senhor, que os nossos corações caiam nos laços do legalismo, achando, Senhor, que se cumprirmos determinados mandamentos, o Senhor nos ouvirá pela nossa justiça. Tem misericórdia de nós. A nossa justiça já foi completamente pago o preço, já foi, Senhor, satisfeita na cruz do Calvário, em Cristo Jesus e na obra que Ele fez por nós, pecadores. E por isso nós cremos que Jesus morreu na cruz por nós e ressuscitou ao terceiro dia, e isto basta. Agora, Senhor, queremos pedir que o Senhor nos faça mensageiros desta mensagem, que o Senhor nos lembre desta mensagem para ensinarmos às outras pessoas que estão muitas vezes perdidas sem buscar o mediador correto. Senhor, não nos faça esquecer da mensagem do Evangelho, pois oramos pedindo a Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Amém.